Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Josemar e nesta aula vamos continuar falando sobre planilhas eletrônicas. Lembrando a você que se você ainda não viu as duas primeiras aulas, onde eu trato sobre o conteúdo inicial de planilhas eletrônicas, existem outros dois vídeos, a parte 1 e a parte 2. E agora nós estamos na parte 3 para dar continuidade nesse tema. Vamos recordar também que nas primeiras partes nós criamos uma planilha básica de orçamento doméstico, onde eu demonstrei como que se faz uma planilha desde o início, utilizando o próprio Gmail, né? Você não precisa instalar nenhum software no seu computador. E agora nós vamos dar continuidade, avançando um pouquinho nesse tema. E nós vamos ver alguns conteúdos um pouco mais avançados. Então, o que nós vamos tratar nesta aula 3, na parte 3, nós vamos ver sobre a função soma, para que ela serve, em que situações nós a utilizamos, a função média, também presente em planilhas eletrônicas. Nós vamos aprender a realizar a formatação numérica de uma determinada célula e nós vamos também realizar a formatação de células de maneira geral, alterando o tamanho da fonte, cores e tudo mais. Então, este é o conteúdo desta aula. Se você desejar relembrar o conteúdo das duas primeiras aulas, fique à vontade, entre no meu canal, lá tem a playlist sobre planilhas eletrônicas e escolha as aulas de planilha parte 1 e parte 2. Muito bem, como nas aulas anteriores eu já demonstrei para você como é que se faz para se criar uma planilha eletrônica a partir do seu próprio e-mail, aqui nós vamos novamente partindo do e-mail do Gmail, né? Observem que o Gmail está aberto. Partindo dele, nós vamos abrir novamente aquela planilha que nós já criamos nas duas primeiras aulas. Então, relembrando, todos os recursos que o Google fornece, basta vir neste botão aqui, Google Apps, tá? Para quem não se lembra, o botão Google Apps é que aciona todas as outras ferramentas que o Google tem disponível a partir do seu e-mail. Você não precisa pagar nada por isso, basta ter um e-mail gratuito do Google mesmo, e aqui você encontra todas as ferramentas disponíveis. Lembrando que rodando a bolinha do mouse, nós vamos chegar até aqui, até planilhas. Então eu vou escolher essa opção planilhas para a gente abrir a última planilha que nós criamos. Vamos recordar, nesta parte de cima nós podemos criar uma planilha a partir de um modelo ou uma planilha em branco. E aqui nós temos as duas planilhas que foram criadas nas duas primeiras aulas. Nós vamos abrir essa planilha Orçamento Família José, basta clicar sobre ela. Lembre-se, se existissem outras planilhas criadas no seu Gmail, na sua nuvem do Google, elas apareceriam aqui embaixo, tá joia? Então, basta clicar sobre o nome da planilha que você quer abrir, automaticamente a nuvem do Google abre o aplicativo de planilhas eletrônicas, né? Observem, foi essa planilha que nós concluímos na aula anterior e nesta aula nós vamos fazer algumas modificações. Modificações que você vai perceber que são extremamente úteis para quando você vai começar a trabalhar com um modelo um pouco mais avançado de planilha, tá bom? Vamos recordar que essa planilha se trata de uma planilha simples, onde você organiza o orçamento doméstico da sua família. Neste caso aqui, nós utilizamos a família do José. Então, lembrando, ele tem um salário que ele recebe todo mês. Imagine que ele tem uma casa de aluguel, ele recebe também o valor desse aluguel, então são as receitas que entram na família dele, e ele tem os gastos fixos. Todo mês, janeiro, fevereiro e março, ele tem um gasto com água, luz, telefone, alimentação, combustível e plano de saúde. Estão discriminados aqui. Esses valores não são reais, são valores aleatórios, tá joia? Colocamos apenas para exemplificar. Da mesma forma, tem os gastos variáveis, que são aqueles imprevistos,
né? Que o José pode ter um imprevisto e ter que realizar esse gasto com farmácia, mecânica, estudo, recreação e vestuário. E finalmente nós calculamos aqui embaixo, esses valores aqui embaixo, nós fizemos o cálculo. Lembre-se, quando você clica sobre a célula, para você realmente visualizar o que tem naquela célula, basta olhar nessa barra de fórmulas, né? Então, aqui não foi digitado o número 3.950. A barra de fórmulas está nos mostrando que o que foi digitado foi uma fórmula igual C7 mais C8. Observe. A mesma coisa acontece nesta parte aqui de baixo. Aqui nós estamos calculando o total de gastos fixos. Então, gastos fixos começa em C10, lembre-se sobre a célula, C10, e a gente soma mais C11, C12 até C15. Então, observe, se eu clicar nessa célula aqui, ele vai mostrar aqui para mim, na barra de fórmulas, qual é a fórmula que foi digitada nesta célula. Observe, igual C10 mais C11, C12, C13, 14, 15, tá joia? Que são esses números aqui. Muito bem, o que nós vamos fazer agora, a proposta é o seguinte. Imagine este mesmo cálculo que nós estamos visualizando aqui na barra de fórmulas. Só que ao invés de precisar somar apenas 5 ou 6 células, você precisa somar um intervalo muito grande. Por exemplo, imagine que você tem uma coluna com 100 células que você precisa somar. E aí? É prático fazer dessa maneira? Você ficar colocando uma célula mais a outra, digitar isso 100 vezes? Ficaria um pouco complicado, não é mesmo? Você perderia muito tempo. Então eu vou demonstrar para vocês o que você deve fazer quando você precisa somar um intervalo grande de células. Para isso, eu vou apagar esse conteúdo aqui que nós já fizemos. Todas essas somas que nós já realizamos, eu precisei demonstrar para você como é que se fazia, porque quando se começa a aprender planilha eletrônica, se começa a aprender dessa maneira, tá bom? Realizando a soma de célula por célula. Agora você já está avançando um pouco mais, então tem condições de compreender o que é uma função e para que ela serve. Como a gente melhora esse tratamento de células, né? Então, quando você quer apagar um intervalo, basta você clicar sobre a célula, arrastar até o último ponto que você quer e pressionar a tecla Delete. Observe que ficou selecionado. Se você pressionar no seu teclado a tecla Delete, ele apaga esse intervalo de células. Tá joia? Nós não vamos fazer mudança nesta célula, por quê? Observe que é a soma de apenas duas células, C7 mais C8. Então, aqui não é um intervalo grande de células. Nós não vamos utilizar nenhuma função para facilitar o cálculo. Aqui sim nós vamos utilizar uma função para facilitar o cálculo. E aí, lembre-se, toda célula do Google Planilhas, né? Toda célula de uma planilha eletrônica funciona como uma calculadora, mas para você acionar essa calculadora, você deve começar com um símbolo igual. Então, aqui onde nós estamos, eu vou digitar igual, e agora, ao invés de clicar sobre a célula e somando uma por uma, eu vou utilizar uma função. O nome da função é soma. Assim que você começa a digitar uma letra, a própria planilha eletrônica mostra para você todas as funções, né, que ele tem disponível, iniciando com aquela letra. Então, neste caso aqui, nós vamos terminar de escrever. Eu vou escrever a palavra soma. E aí, eu vou abrir parênteses. Quando você faz isso, a própria planilha eletrônica dá um exemplo para você de como a função funciona. Vamos observar mais de perto. Observe que ele mostra neste quadro o nome da função, né? Nós temos aqui o nome da função soma e aqui ele sugere que você coloque o valor 1. Olha o exemplo que ele dá. Soma A2, dois pontos, A100. O que significa isso?
Se você colocar A2, 2 pontos, A100, você está informando a planilha eletrônica que você quer realizar uma soma a partir de todo este intervalo. Qual é o intervalo? Começa na célula A2 e termina na célula A100. Fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai retornar a soma de uma série de números e ou células. Tá joia? Então, nós devemos colocar aqui a primeira célula onde se encontra o número que nós queremos somar. Qual é a primeira célula? Eu vou fechar essa caixinha, que como nós já visualizamos ela, nós não vamos precisar dela mais. Então, eu vou clicar aqui em fechar. O que eu faço primeiro, então? Eu clico aqui, né? E vou digitar onde está o meu primeiro número, onde está localizado o número que inicia a sequência de células que serão somadas. Então, nesse caso, eu posso digitar C10. Lembrando que ao invés de digitar C10, observe que ele já identifica o número 50, já marca a célula aqui. Se você quiser, ao invés de digitar C10, eu vou apagar aqui, eu posso também clicar sobre a primeira célula da sequência. Então, eu clico sobre ela, tá? Automaticamente ele já coloca C10 aqui. Agora, o que eu devo dizer para a planilha eletrônica? Eu vou usar o símbolo de 2 pontos. Lembre-se, toda vez que você utilizar o símbolo de 2 pontos, você pode substituir este símbolo pela palavra até. Então, apenas para destacar aqui para você, eu estou colocando essa setinha aqui para mostrar que o símbolo de 2 pontos, toda vez que você utilizar ele numa função, que nesse caso é a função soma, ele vai estar representando um intervalo. Então, nós podemos, é como se você substituísse esse símbolo de 2 pontos pela palavra até. Ou seja, nós queremos somar de C10 até qual célula? Até a célula C15. Tá joia? Então, eu fiz esse destaque aqui justamente para chamar a atenção para você. Utilizou o símbolo de 2 pontos em uma planilha eletrônica, você está dizendo para a planilha que você está indicando um intervalo de células, ou seja, de uma primeira célula até uma última célula. Tá joia? Então, agora nós vamos digitar qual é a última célula do intervalo, que nesse caso é a célula C15. Observe o que aconteceu. Ele automaticamente já marcou todas essas células aqui. Tá joia? Vamos observar aqui, ó. Ele já marca todas essas células e mostra aqui na função soma qual é o intervalo que nós digitamos. Para finalizar a função, basta agora a gente fechar parênteses. Então, fechamos o parênteses e aí basta pressionar a tecla Enter que ele vai mostrar o resultado da soma. Então, novamente, voltando a esta célula, você pode observar aqui na barra de fórmulas que o que foi digitado é isso aqui. Facilita bastante, não é mesmo? Antes, nós precisávamos, até o conhecimento que você teve até o momento, você imaginava que era necessário digitar uma célula após a outra. Então, C10 mais C11 e assim por diante. Agora, se você tem um intervalo grande de células, você sabe que basta colocar a primeira, 2 pontos, que significa até, e a última célula. Você está representando um intervalo. Então, toda vez que você quer representar um intervalo, você usa desta maneira aqui. Utiliza os 2 pontos. Faremos a mesma coisa aqui para o total variável. Como nós vamos fazer? Basta digitar igual, escrever a palavra soma, abre parênteses. Agora eu vou demonstrar outra maneira. Ao invés de clicar na primeira célula, digitar 2 pontos e clicar na última, nós podemos também clicar e arrastar. Quando você clica e arrasta, ele automaticamente já coloca um intervalo aqui.
Tá joia? Isso também é uma coisa que vai facilitar bastante quando você tem um intervalo que dá para você clicar e arrastar. Basta fechar parênteses. Observe, nós estamos calculando a soma, utilizando a função soma, que vai da célula C17 até a célula C21. Observem que eu usei a palavra até. Ele coloca 2 pontos aqui para indicar intervalo. Basta pressionar a tecla Enter que ele mostra o resultado. Agora, mais uma vez, eu vou demonstrar para vocês uma outra novidade. Porém, antes de demonstrar, se você ficou em dúvida sobre a função soma, volte um pouco o vídeo e ouça novamente as minhas explicações, porque para as próximas células aqui, nós não vamos fazer de novo um por um, explicando um por um como funciona a função soma, tá joia? Ficou em dúvida, basta retornar o vídeo e ver como funciona. Agora, o que eu vou demonstrar para vocês? Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse intervalo de células, seleciono ele e pressiono a tecla Delete. Ao pressionar a tecla Delete, eu apaguei o intervalo de células, tá bom? Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Eu quero demonstrar uma cópia de fórmula. Como assim? Observe o que está aqui nessa célula, C7 mais C8. Se aqui do lado eu quero realizar a mesma função, a mesma fórmula, porém eu quero que mude apenas a coluna, o que eu faço? Eu venho aqui neste cantinho deste quadradinho aqui que você está vendo em azul, tá? Você clica neste cantinho aqui e arrasta para cá. Ao fazer isso, o que você faz? Você está dizendo para a planilha eletrônica que é para copiar a sua fórmula. Mas, professor, se eu copiar a fórmula para cá, ele não vai manter o mesmo valor? Vamos observar o que aconteceu. Quando você clica sobre essa célula, ele mostra que é C7 mais C8. Quando você vai para o lado, olha, D7 mais D8. Então, o que a planilha eletrônica fez? Quando você arrasta para o lado direito, ele automaticamente muda a coluna. Observe que as linhas continuam as mesmas. D7 e D8. 7 e 8 se manteve, mas a coluna mudou de C para D. A mesma coisa acontece nessa célula aqui. Ele mudou de D para E. Então, de D7 ele foi para E7 e de D8 ele foi para E8. Por que isso acontece? Porque eu estou arrastando esse pontinho aqui, chama-se alça de preenchimento. Quando você clica sobre ele e arrasta para a direita, ele automaticamente incrementa a coluna. Vejamos o que vai acontecer na fórmula com a função soma. O que você imagina que vai acontecer? Observe o que temos nessa célula. Nós temos soma de C10 até C15. Se eu vir até este cantinho aqui da célula e arrastar, o que vai acontecer se eu arrastar para a direita? Pense um pouco. Se eu arrastar a alça de preenchimento para a direita, ele automaticamente vai copiar a fórmula. No entanto, vamos ver o que acontece. Eu vou vir aqui nessa célula e ver. Olha só, não era C10 até C15? Ele automaticamente mudou para D. Por que isso? Porque eu arrastei para a direita. Então, ele automaticamente veio para a coluna D. Tá joia? A mesma coisa aqui. Onde era D, ele automaticamente mudou para E. Então, quando você utiliza a alça de preenchimento para arrastar uma fórmula, arrastou para a direita, ele aumenta ou incrementa uma coluna. Neste caso, é a coluna E. Ele foi para a coluna E. A mesma coisa farei com esse aqui. Observe, C17 até C21. Se eu clicar sobre a alça de preenchimento e arrastar, vamos ver o que acontece aqui do lado. Ele mudou de C, manteve a linha 17 e 21, só que ele mudou de C para D. A mesma coisa aqui, ele mudou de D para E, né? E17 até E21.
Faremos a mesma coisa com esta última, lembrando que esta última fórmula é o que? Nós estamos realizando a subtração do total de receitas, nós estamos tirando os gastos fixos e os gastos variáveis, tá joia? Por isso que a fórmula é essa. Nós pegamos a C23 menos C24 menos C25. Então aqui, se eu arrastar para a direita utilizando a alça de preenchimento, vai acontecer a mesma coisa. Observe, clicando aqui, ele mudou de C para D. A mesma coisa na última, ele mudou de D para E. Tá joia? Outra coisa que nós precisamos fazer nessa planilha é calcular, vamos imaginar que você queira calcular qual foi o rendimento médio do José, da família do José, nestes 3 primeiros meses. Então, nós vamos escrever aqui como título a palavra média, tá bom? Então, por que isso? Nós queremos calcular a média de rendimento dos 3 primeiros meses. Como a gente faria se não tivéssemos uma função pronta? Bom, para qualquer cálculo que você quer realizar, basta digitar igual. Eu posso digitar igual, clicar, eu vou abrir parênteses antes, né? Vou clicar sobre essa célula. Primeiro eu vou fazer da forma mais complexa, que demanda um pouco mais de trabalho, e depois eu demonstro utilizando a função, tá joia? Então nós vamos somar C7 mais D7 mais E7, fecho parênteses, eu estou realizando a soma dessas 3 células e vou fazer o que com ela? Vou dividir pelo número de células que nós temos. Quantas células nós temos? 1, 2, 3. Então, dividido por 3, lembre-se, essa é um cálculo simples, onde a gente obtém a média de 3 valores. Tá joia? Fazendo isso, obtivemos a média. Então, na média, nos 3 primeiros meses, o José ele teve um ganho de R$4.000 em média, né? Então, como a gente faria isso? Utilizando a função, ao invés de digitar a célula. Lembrando que a função é útil quando você tem uma grande quantidade de células. Então, imagine que ao invés de apenas essas 3 células que você está visualizando aqui, C7, D7 e E7, fossem 100 células. Imaginou você digitando um por um, uma mais a outra, você vai perder muito tempo. Então, como nós faremos? Primeiro eu vou apagar o que foi digitado aqui, basta pressionar a tecla Delete. Aí eu digito igual, eu vou escrever a função chamada média. Então, basta digitar média, escreva média, abre parênteses, aí o que nós devemos indicar? Quando você digita a função média, ela funciona da mesma maneira que a função soma. Você vai dizer o intervalo onde estão as células que você quer calcular. Então, o nosso intervalo é de C7, 2 pontos, que significa até, E7. Fecha parênteses. Observe, nós indicamos a primeira célula, que é C7, 2 pontos, e indicamos a última. Você não precisa indicar todas, é só a primeira e a última. Você diz um intervalo. Lembrando que o 2 pontos significa até. Ao pressionar a tecla Enter, ele mostra o mesmo resultado. Porém, é muito mais fácil utilizar a função média, porque se você tem uma grande quantidade de células para calcular a média, você não vai precisar digitar um por um. Tá joia? O que faremos aqui? Vamos arrastar para calcular a média de gasto, também a média de aluguel que ele recebeu e a média de gastos também. Tá joia? O que faremos então? Vamos vir aqui na alça de preenchimento. Neste caso, nós vamos arrastar para baixo. Clica e arrasta para baixo. Quando você arrasta para baixo, nós vimos anteriormente que quando você arrasta para a direita, ele muda a coluna. Quando você arrasta para baixo, ele muda o quê? Ele muda a linha. Vamos verificar? A fórmula inicial era C7 e E7, certo? Olha de baixo.
Quando eu clico na de baixo, ele automaticamente mudou para C8 até E8. A mesma coisa com a de baixo. Se eu clicar nela, ele mudou para C9 até E9. Então, qual a mudança que está acontecendo? Não é de coluna, e sim de linha. Por quê? Porque eu arrastei a alça de preenchimento, que é esse cantinho aqui, para baixo. Quando você arrasta para baixo, ele muda a linha e não a coluna. Tá joia? Isso é importante porque futuramente nós vamos precisar desse conceito. Lembre-se, a alça de preenchimento, quando arrastada para a direita, muda a coluna. Quando arrastada para baixo, muda a linha. Tá joia? E por que aqui está dando esse erro? Está dando esse erro porque não tem nenhum número aqui para ele calcular a média. Então, eu venho aqui e simplesmente pressiono a tecla Delete. Ele apagou esse erro. A mesma coisa aqui, está dando erro porque não tem nenhum número aqui para ele calcular a média. Então, pressiona a tecla Delete para apagar. Tá joia, mas professor, por que aqui ele colocou um número grande, com um número grande de casas decimais? Agora, nós já vamos entrar num outro assunto. Como ele calculou a média entre esses três números, ele colocou várias casas decimais, porque é o resultado mais próximo que ele conseguiu encontrar. Mas você pode aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais. Como você faz isso? Através desses botões aqui. Observe, deixando o mouse parado sobre ele, este botão ele diminui o número de casas decimais. Já este botão aqui, ele aumenta o número de casas decimais. Então, se eu quero diminuir, eu vou utilizar esse aqui. Observe, vou clicar sobre ele, observe o que vai acontecendo com o número aqui, ó. Eu clico sobre ele, vou diminuindo, vou deixar apenas com 2 casas decimais. Tá joia? Então, a média de gastos com água nos 3 primeiros meses foi 41,67. A mesma coisa com esse número. A média de gastos com alimentação foi 716,666. Então, nós queremos reduzir o número de casas decimais. Como nós faremos? Vamos fazer isso para todos os números. Eu seleciono eles, venho aqui e clico no botão. Ao clicar no botão, ele reduziu para nenhuma casas decimais, porque alguns números já não tinham nenhuma casa. Se eu vier até este botão aqui, observe, o nome dele é aumentar número de casas decimais. Então, agora sim eu posso aumentar para 2 casas decimais. Todos os números ficarão com 2 casas decimais. Tá joia? Mas, professor, todos esses números aqui, eles são em formatos de moeda, são reais. Como que eu faço para colocar o R cifrão na frente de cada um deles? Basta você selecionar o número e clicar aqui neste botão. Olha o nome dele, formatar como moeda. O que ele faz se eu clicar sobre este botão? Ele automaticamente coloca o R cifrão e 2 casas decimais. E como eu faço para todos os números? Basta selecionar o intervalo. Clico aqui, vou arrastando o mouse para selecionar todo o intervalo de células e aí eu vou lá e clico sobre este botão aqui, ó. Ao clicar sobre o botão formatar como moeda, todos os números ficam formatados como casas decimais e coloca também o símbolo de R cifrão no início de cada número. Interessante, não é mesmo? Então lembre-se, você nunca digita o R cifrão quando você quer representar um número em formato de moeda. Você digita o número normalmente, por exemplo, 3.500, e depois clica no botão formatar como moeda. Nunca digite o R cifrão, não tem necessidade de fazer isso. Se você fizer isso, quando você for realizar um cálculo com esse número, ele não vai reconhecer como número, ele vai reconhecer como texto e vai dar erro no cálculo. Tá joia? Você deve, portanto, toda vez que quiser colocar o R cifrão, utilizar este botão aqui e não digitar juntamente com o número. Tá joia? Muito bem, com isso terminamos essa primeira parte sobre formatação de números e sobre o trabalho com funções. Neste caso, nós aprendemos a função média e a função soma. Na próxima videoaula,
eu darei continuidade explicando para você como a gente realiza a formatação da planilha em si, colocando cores, negrito, itálico, né? E realizando a formatação de cores que facilita a visualização da planilha. Então, meu nome é Josemar, espero que você tenha gostado desta videoaula. Até a próxima!